Bem, hoje é um dia importante porque Carvajal está de saída, pelo menos já foi comunicado tanto por ele quanto pelo Real Madrid. Parece certo, mesmo sem ser oficial, que Mourinho venha. Fabrício Romano e outros já confirmaram, então sabemos que Mourinho virá para cá. Quem diria? Mando um abraço para Kiki e lembro do que se falava há 1, 2, 3, 4 anos. Era impossível que ele viesse. Depois falaremos das eleições, das posições que o Real Madrid precisa reforçar e dos assuntos atuais que Kiki já comentou no canal. Kiki, tudo bem? Boa noite, como você está? Tudo bem? Muito boa noite. Temos um cardápio, e que cardápio, hein? Começando pelo mais recente, né? Pelo anúncio do Carvajal. Olha, estão acontecendo coisas que todos nós já conhecíamos, logicamente, mas nem por isso deixam de ser impressionantes ou de impressionar. Quer dizer, eu, apesar de ter gente que já tinha descartado o Carvajal nos últimos meses e tudo mais, acho que ele vai embora. Não sei em que posição do ranking ele estaria, mas acho que como personagem do Real Madrid, entre os 10, com certeza, mas eu até diria que entre os 5 por tudo que ele ganhou, né? E pelo que ele representou, né? Pelo menos do que eu percebo dos melhores laterais direitos da história do Real Madrid, para mim é claro que ele está no top 3. E para mim é o melhor. Eu colocaria nessa lista dos que eu acompanhei, afinal, tenho 40 anos, obviamente isso me limita. Mas do que pude acompanhar, nesse top 3 eu colocaria Panucci, Salgado e Carvajal. Sim, e acho que Carvajal foi o que teve mais constância. Sim, desempenho e títulos, ele teve impacto nesses títulos. Então, para mim, claramente é uma lenda. Deixando de lado questões de capitania, declarações, claro. É que as pessoas vão direto na jugular para dizer, não, ele foi um mau capitão e tal, né? Bom. Olha, para mim, Iker Casillas foi um capitão péssimo e um goleiro histórico extraordinário. Sim, e para você, ou seja, eu acho que aqui a gente tem que deixar um pouco de lado as simpatias e antipatias. Quero dizer, quando falamos de um cara como Carvajal, que jogou tantos anos na elite, alguns anos melhor, outros pior, mas que aguentou tanto tempo no mais alto nível, olha, acho que ele tem algum mérito. Então eu, nesse momento de agradecimento, o que vou fazer é me concentrar, focar no lado positivo. E Carvajal foi um jogador excepcional, dentro das limitações que ele pôde ter em determinado momento. Mas o vínculo que ele teve com o escudo do Real Madrid, a luta, a garra, o caráter. Ou seja, ele trouxe isso para um Real Madrid de superestrelas. Ele em outro contexto e outro nível, mas um nível altíssimo, né? Então, para mim, isso tem muito mérito. Para ele, foi determinante a temporada 2012-2013, quando foi para o Bayer Leverkusen, naquele ano em que foi emprestado e ganhou à frente de Philipp Lahm, se não me engano, o prêmio de melhor jogador na posição de lateral direito. Se eu estiver errado, me corrijam no chat. E justamente saiu na última temporada de Mourinho, curiosamente, ele chega a treinar com o time principal no verão, mas tanto ele quanto outros jogadores saíram para buscar oportunidades, né? E isso foi muito bom. Sim, sim, e depois isso aconteceu com outros jogadores também, claro, mas talvez o que mais surpreendeu, ou seja, aquele que nunca pensamos que poderia voltar ao Real Madrid depois de um longo período fora, foi o Joselu, né? Seu cunhado, justamente, né? E veja, mas é a Encarna, bom, é isso que o Real Madrid quer, que seja um jogador da base, né? Além disso, no caso do Carvajal, ainda mais. Quer dizer, lembramos da Quinta del Buitre, Botragueño, Michel, Raúl, Iker Casillas, grandes jogadores da base do Madrid, mas esse aqui ainda coloca a primeira pedra com Di Stéfano. Ou seja, ele conquista 6 Champions. Esse é o vídeo que ele postou. Ele marcou um gol de cabeça na última Champions, após escanteio. É quase tudo perfeito. Vou ver se encontro a imagem, mas acho que não aparece aqui, né? A imagem de Carvajal com Di Stéfano, mas todos nós já temos isso na cabeça, né? Ele coloca a primeira pedra da cidade esportiva de Valdebebas. Ou seja, a carreira dele foi perfeita nesse sentido, tirando o último ano, naturalmente, pelo que foi, também pela lesão que teve, por essa questão de ser capitão. E eu, o que quero contribuir aqui, porque é preciso falar da realidade, e este ano houve uma situação com o Carvajal e uma história que vamos descobrir com o tempo de como foi essa relação com Arbeloa, etc.
Mas me incomoda aqui que nesse negócio de até hoje o Casillas falar algo ou postar um tweet e já chamam de traidor, dizem que foi uma merda, não sei o que houve, uma quantidade de toxicidade ali, que você pode pensar que não foi fundamental de fato, como você disse, mas por que tanta toxicidade? Não vamos ignorar a realidade, precisamos analisar e conversar sobre as coisas, mas sem partir para insultos. E pessoas que defenderam o gol do Real Madrid, no caso do Iker, a defesa, no caso do Carvajal, e que conquistaram tantas Champions, foram tão importantes, cara, isso me parece uma coisa muito, muito feia. No final das contas, as redes sociais, incluindo o YouTube, todas as redes sociais onde se fazem comentários, opiniões, muitas vezes servem como um terreno de desabafo. E muita gente replica sua amargura ou frustração nas redes sociais. Precisa das redes sociais para, de alguma forma, preencher essa baixa autoestima, né? Pelo menos é a minha maneira de entender isso. Eu, Casillas, não gostei dele como capitão. A do Carvajal em outro nível? Também não, mas isso não tira o desempenho puro, que no final é o mais importante, o desempenho. Depois, eles têm o declínio. Carvajal teve isso, Casillas ficou muito claro. Carvajal teve um ponto de inflexão, que foi o joelho, que estourou. E a partir daí, Carvajal já não consegue competir no mais alto nível. Entre idade, joelho, lesões, problemas. Então, é normal, tinha que acontecer essa despedida este ano. E a despedida bem feita, claro, porque é preciso saber se despedir de um jogador. No caso do Madrid, houve casos em que souberam fazer isso, em outros nem tanto. Mas eu acho que no caso do Carvajal, eles vão acertar e saberão se despedir dele. Sim, desse ranking de Salgado, Panucci e Carvajal. Como você montaria? Para mim, Carvajal, Salgado. Panucci ou Carvajal? Sim. Carvajal, Salgado, Panucci, eu acho, né? Eu colocaria Carvajal, Panucci e Salgado, porque eu gosto muito do Panucci, mas isso é uma coisa muito minha, muito particular. Mas vamos lá, ele esteve... Panucci ficou pouco tempo, claro, vai ter gente que vai falar Chendo, né? Chendo também, né? Claro. Chendo, o pessoal que tem mais de 50 anos e os veteranos que eu tenho no canal. Ao Miguel Porlan Chendo, lendário defensor, marcador extraordinário, mas, claro, eu praticamente não consegui acompanhar o Chendo. Quando eu começo a ver futebol, o Chendo já era capitão, mas mais discreto, né? Então aí eu não posso julgar direito. Anulou o Maradona em um jogo com portões fechados contra o Napoli, no ano incrível do Madrid na Copa dos Campeões, que termina com a Iota, né? Com o PSV Eindhoven. 88, que termina com a eliminação infeliz contra o PSV, mas o Madrid tinha eliminado o campeão, o então atual campeão da Europa, que era o Porto. Nápoles, depois Bayern de Munique e depois, não sei se estou esquecendo de algum, e depois. PSV, que parecia o mais fácil. Cara, semifinais para jogar a final, acho que foi aquela do PSV que eles ganharam, eu não lembro de quem o PSV ganhou naquela final, mas sim. Será que tem algum que diga, não, Arbeloa vocês não colocam? Não. Eu faria uma observação, mas é que, claro, ele terminou como zagueiro. Sérgio Ramos teve uma fase em que foi um lateral de altíssimo nível. Sim, claro. Importante em campeonatos, como o do Capello, por exemplo, ou o campeonato do Berchuster também. Ele tem uma fase onde começa como zagueiro em 2005, na temporada 2005-2006, se não me engano, que é o ano em que chegam Ramos, Robinho, tal. Ele joga como zagueiro nessa estreia contra o Celta, se não me engano. E depois, Capello acho que é quem o coloca como lateral direito. Ele também teve grande impacto na seleção espanhola como lateral direito, já que os zagueiros eram Gerard Piqué e Carles Puyol. Então, bom, Ramos poderia receber um asterisco, né? Porque pelo desempenho ele teve 3 ou 4 anos muito bons ali como lateral. Então, até que depois... Bom, na verdade com Mourinho, espera aí que estou tentando lembrar aqui enquanto falo. Mourinho já o coloca como zagueiro, mas não sei se no primeiro ano será lateral. Exato, porque Pepe e Ricardo Carvalho também jogavam bastante como zagueiros, além do Albiol e tal. Então, aí estava Arbeloa Ramos nesse híbrido de lateral. Acho que ele também teve algum momento como lateral com Mourinho, me parece. Mas enfim, onde o Ramos realmente se firma como zagueiro é com o Mourinho. E isso me leva a conectar com o tema do Mourinho, que hoje, bom, ainda não foi oficializado, mas já é praticamente certo, porque o Fabrício Romano já falou,
Não é só porque ele falou, ou o Mário Cortegana, ou o David Onstein. Bom, o Sérgio Valentim, que já vem informando há muito tempo, também tem que dar o crédito dele nessa operação. Vi agora um tweet inacreditável, juro, não tinha isso preparado. É de ficar de boca aberta. Como o pessoal tá maluco, Kiki? Vamos ver, vamos ver. Vamos conferir o tweet do Fabrício Romano, aqui de Ribrico, que apelidei de Ribrimou. Diz Emílio Domenech, que é aquele baixinho, um cara que fala sobre política na sexta. Bom, ele esteve nos Estados Unidos, não sei se ainda mora lá, e agora está, são pessoas muito obcecadas, beleza? Com coisas. Ele diz, o início da ascensão da extrema-direita na Espanha só pode ser entendido com a primeira chegada de Mourinho ao Real Madrid. A sua segunda vinda só poderá significar o fracasso dos ultras em nosso país, o início do fim. Se quiser, nem comenta. Acabei de ver isso e pensei, não é possível. Tem gente muito mal da cabeça. É que, bom... Misturar, nesse caso, como faz Emílio Domenech, tanto política quanto futebol, geralmente não dá certo. Sim, e o argumento para mim está realmente muito desvirtuado. Mas enfim, é a minha opinião e não vou me aprofundar mais. Acredito que haja interesse dele por posicionamento ideológico, mas não tenho mais o que dizer. De qualquer forma, Kiki, isso vai ser muito usado. Vamos ver, quer dizer, em Madrid, ele sempre foi o vilão de tudo. E olha que vamos ver, é que aqui as pessoas não conseguem entender porque vemos tons de cinza, onde todo mundo vê preto e branco, né? Nós, eu e você, costumamos ver tons de cinza e colocar nuances nas coisas. Não digo que seja ruim Mourinho vir para o Real Madrid. De fato, há 1, 2, 3 ou 5 anos, ninguém imaginava isso. Digo, não vejo isso tão ruim pela questão do vestiário, acho que ele pode ser um dos indicados, e agora você vai me dar sua opinião para mudar as coisas lá dentro e começar pela disciplina e começar a unir o vestiário, e depois a gente olha para o futebol, beleza? Acho que Mourinho pode ser ótimo nisso, mesmo sem estar no auge. Não digo que ele esteja ultrapassado, mas entre os treinadores de sucesso, Mourinho sinceramente não está entre os 10 primeiros. O Real Madrid é especial, então contratam ele de novo. Por isso digo que isso nos faz refletir. Apesar de ficarmos felizes com a possível vinda do Mourinho, que olha, é o treinador do Florentino, vamos ver se vai ter processo eleitoral, é sobre isso que vamos falar a seguir. Mas parece que Florentino Pérez vai continuar presidindo o Real Madrid. E, portanto, Mourinho vem como treinador, mas isso nos faz pensar que o nosso clube, o Real Madrid, é um clube muito especial para agora contratar José Mourinho. E que vai ter confusão. Já Paco Gonzalez na Copa diz, mas o que é isso? O outro não sei o quê? Vai ter guerra, porque, além disso, mesmo que Mourinho venha com boas intenções ou de fazer as pazes com os jornalistas, com Antônio Meares, não sei o quê, vão criar mais guerra para ele do que o contrário, porque já estão esperando por ele. Ou seja, já estamos vendo mensagens desse tipo sem Mourinho, o homem ainda nem abriu a boca como técnico do Real Madrid, como não poderia ser diferente, e sem mexer com ninguém. Aí se fala muito, né, sobre a figura comunicativa de Mourinho em relação à resposta à imprensa tradicional que temos, porque sempre é a mesma coisa. Na Espanha, claro, a transição. Claro, exato. Então, a questão é que eu acho que Mourinho acabou, isso se diz a nível informativo, não porque eu tenha informação, mas caso isso seja verdade, já foi comentado, ele terminou muito desgastado dentro do que é a réplica e a contra-réplica com a imprensa. Eu acho que agora, já tendo passado um certo tempo, talvez ele vá buscar alguém que possa contribuir e ajudar na comunicação. Não um butraguenho, mas outro tipo de perfil que vamos ver quem é. Porque veja, Mourinho, se precisar ele vai continuar se envolvendo em confusões. Haverá momentos tensos e pessoas aguardando por ele. Passamos por uma fase muito curiosa, Miguel com Xavi Alonso, que realmente não tinha inimigos na imprensa, exceto Juanma Rodrigues, por uma questão ideológica. Depois, por outro lado, sim, porque é assim, ele foi meu chefe, mas... Me desculpe o parêntese, mas é impressionante por questão ideológica. Talvez eu também não concorde com algumas coisas com Xavi, mas é que, de verdade, as pessoas, como no mesmo caso, as pessoas levam isso ao extremo. Não. Exato. Quando você distorce, o problema é que o seu viés ideológico distorce e você quer buscar argumentos falaciosos para, digamos, argumentar um contexto futebolístico, simplificando simplesmente, com o perdão da redundância, ao de treinador. Então, indo de Xavi Alonso para Arbeloa, Xavi Alonso praticamente não tinha inimigos. Arbeloa, sim, tinha alguns inimigos a mais dentro da imprensa.
Evidentemente, porque Arbeloa, entre outras coisas, se identificava muito com Mourinho, e isso gerou conflito para ele, se identificava mais do que Xavi Alonso. Xavi Alonso também se identificava, mas Arbeloa ainda mais, pelo seu jeito de ser e enfrentar as coisas. E agora, chegamos a Mourinho, ou seja, evoluímos para uma atenção midiática e comunicativa um pouco maior, com a imprensa esportiva, que na verdade, até certo ponto, não é ruim, porque com o passar dos anos é preciso dizer que Mourinho tinha muita razão em várias coisas. Sempre comentávamos sobre a defesa intensa que ele fazia pelo Benfica, já que era o clube que o pagava, e nos perguntávamos, como Mourinho fala isso? Mas, voltando ao Madrid, Mourinho voltará a ser, em parte, não igual, mas em parte o Mourinho de antes. No aspecto de que ele reclamou muito de questões contextuais, de arbitragem, e o tempo mostrou que ele estava certo. Então vamos ver como tudo isso vai se desenrolar dentro do Real Madrid como clube, se vamos ter um Mourinho que enfrente isso da mesma maneira. Precisa de alguém que também lute e trabalhe no nível da comunicação, em um terreno onde, aliás, o Madrid costuma fraquejar bastante na comunicação. Tenho muita curiosidade, Miguel, primeiro sobre o lado esportivo, o tático, no mesmo nível os egos, o vestiário, que ainda vamos analisar, mas também esse aspecto, não é? Esse triângulo fundamental de ações básicas, veremos como o técnico luso lidará com isso. Sim, porque vai ser uma chegada, meu Deus, olha, isso me lembra muito. 2010, cara, em 2010 quem entrou para treinar foi o Mourinho. E agora, este ano, digo, 2026, para treinar o Real Madrid. A música da Copa do Mundo era Waka Waka, cantada pela Shakira. Muitas coisas aconteceram naquele verão e naquela Copa, mas ainda vamos falar sobre isso. Curioso, não? Que aconteçam coisas que nunca pensamos que iam acontecer. Assim como não pensávamos há pouquíssimas semanas, ou melhor, dias, que não iria acontecer um processo eleitoral no Real Madrid. Nas últimas horas, inclusive no Confidencial, comentei que Henrique Riquelme vai mesmo se candidatar. É surpreendente, já que diziam há 2 dias que era impossível, e além disso, pela pressa, ou seja, pelo pouquíssimo tempo que ele vai ter para apresentar alguma coisa, vou citá-lo literalmente, que faça sentido, mas se ele vai com isso, é porque faz sentido. Como você vê isso? Eu acho que Henrique Riquelme estava em uma encruzilhada. Por um lado, o timing que supostamente não o beneficia, mas claro, já houve 2 situações em que no final não surgiu a oportunidade de ele se apresentar. 21 e 23, não me lembro exatamente do ano. Lembro de fazer vídeos sobre Riquelme e começarmos a falar dele. Então Riquelme não tinha muitas outras opções caso tivesse o aval. E ele tem esse aval, ou seja, tem poder econômico para isso. Ele cumpre os requisitos. É uma questão de que se ele não se apresentar agora, terá que fazê-lo diante do madridismo. Ele está em uma situação irreversível. Ele sabe que vai perder. E você e eu, como todo mundo sabe, com 99% de certeza, algo muito estranho teria que acontecer para esse senhor ganhar. Sim, mas ele tem que fazer Na vida, normalmente, as coisas que funcionam para mim são de longo, longo prazo. Acho que Riquelme deve plantar. Bater de frente se ele quiser ganhar de uma figura tão emblemática no madridismo. Estou falando de sócios e compromissários no Real Madrid. Então ele tem que pelo menos enfrentar essa situação, encarar, enfrentar. Então tem que convencer o madridismo público e o madridismo privado, ou seja, os sócios. Então ele tem que começar já a se tornar conhecido. Você, eu, os youtubers maldosos, os jornalistas, etc., conhecemos e sabemos sobre Riquelme. Mas se você perguntar na rua, eu vou agora mesmo perguntar no Bernabéu, você conhece Henrique Riquelme? Muita gente madridista aleatória não vai conhecer, claro. Até mesmo algum sócio, além de estar na turma de Eugênio Martínez Bravo e tal. Eles não sabem quem é Riquelme. Eles não sabem quem é Henrique Riquelme. Então Riquelme está fadado a ter que enfrentar essa situação. Sabendo que vai perder, mas ele tem que tentar criar um clima para o momento em que Florentino Pérez deixar de ser presidente e houver novas eleições. Porque por uma questão de idade, se Florentino tiver nas próximas, digamos,
85 anos ou 84, não sei, agora não. Então, ali vai ter alguém, imagino, que vai se candidatar. Na candidatura de Florentino Pérez, não vou dizer o nome, todos imaginamos quem pode ser. Imagino porque eu sou meio afoito às vezes, mas vai haver uma réplica. Entendo que esse senhor quer ser o contraponto. Claro. E Florentino perdeu uma eleição para Mendoza. Em 95, sim. Sim, claro, e já o conhecíamos em 2000, apesar de que eu acho que se ele não tivesse ido com Figo, acho que não teria ganhado. O quê? E depois, o assunto? Claro, o assunto do voto por correspondência, porque esse homem não tem acesso ao censo de sócios. Ele tem muito mais dificuldades do que Florentino, que está no poder, sair com uma vantagem bastante evidente por causa do voto por correspondência. Ou seja, eu acho que, nesse sentido, ou Henrique Riquelme apresenta algo muito forte. E muito impactante. Muito impactante. E já tem um acerto verbal com um clube ou algo assim, ou então já tem uma contratação de peso de um grande jogador de futebol? Vai ser difícil, mas como você disse, é para se tornar conhecido por enquanto. Isso é obrigatório, se fazer conhecido por enquanto e a partir daí ir plantando. Eu acho que é a longo prazo que ele tem que investir. Na verdade, Pela Milato saiu e Milatovic, colaborador do Largueiro, disse na SER que Pela recomendou que ele não se candidatasse. Ou seja, foi o que a equipe dele recomendou. Ele parece ter contato com um setor do madridismo ligado a ex-jogadores. Ele, por aí, e depois tem, que para mim é uma pedra no sapato dele como candidato. E é que se supõe que ele tem proximidade com certos veículos de imprensa e pessoas afastadas do Real Madrid, muito afastadas, já se falou até de Gilmarim. Ali embaixo à direita na imagem, Pepe Álvares comenta sobre isso. Também há muita articulação contra esse homem, porque obviamente tem gente que não tem nenhum interesse que haja outro presidente que não seja Florentino Pérez. Já sabemos como funciona. Alguns fazem campanha contra Florentino, outros contra Riquelme. Por quê? Embora eu ache desnecessário, pois esse homem não vai ganhar, é assim. Então, eu acho que ele tem bagagem demais agora para poder competir e ganhar, mas ele tem que enfrentar a situação. Senão, ele nunca vai se tornar conhecido. Claro. Agora, e já para terminar, não sejamos ingênuos. Ou seja, quando Florentino chegou a se candidatar, nas primeiras eleições ele ainda estava um pouco mais verde, com certeza, né? Mas na segunda vez, essa coisa de conquistar pessoas da imprensa, de estar próximo, talvez, de ex-jogadores, de começar a aparecer e de usar bom com dinheiro e com um bom... É nesse plano que esse pessoal funciona, né? Aqui. Você e eu não conseguimos imaginar isso, mas não... Bom, logicamente, eles têm que usar as armas deles. É que estão acusando esse senhor de coisas que eu acho que o Florentino, em 2000, de maneira muito inteligente, muito lícita, também fazia, né? Sim, mas no caso do Florentino, o que ele fez muito bem, por exemplo, naquela época que eu tinha uns 16, 17 anos, era adolescente, mas lembro disso, ele, por exemplo, ia a Telemadrid, ao programa do Javier Regueiro, para apresentar seu projeto. E muito disso é que, claro, não havia redes sociais. Ali era tudo, imprensa escrita, rádio. O rádio era fortíssimo, tinha a COPE, tinha o José Maria Garcia, que estava totalmente afastado disso, mas também o José Ramon de la Morena. E esse senhor Florentino Pérez se apresentava nas rádios. O Florentino Pérez, a história mudou muito, mas ele sabia que precisava se aproximar da mídia para conquistar. Era o jeito. E agora, como é? Agora existe o espectro das redes sociais. E isso, vamos ver como o Riquelme lida com isso. Porque para entrar no Real Madrid, mediaticamente você precisa da parte interna, que é convencer os sócios, que são quem vota em você, vender um projeto, como você disse, muita expectativa, tal. Mas também no nível externo, o ruído, tentar fazer com que o ruído não seja tão grande. Tem muito barulho ao redor dele e o barulho que ele tem não é bom, certo? Por isso ligam ao Gil Martin e tudo isso, né? Sim, sim. E depois, bom, tem questões aí do genrão da Iberdrola, enfim, muitas coisas que se comentam sobre o que pode haver por trás. É que aqui tem uma movimentação, claro. Ele tem tudo fácil, só começar a falar. Se vai estar na clínica menor, tem que se expressar, que fale claramente e incentive. Venham, perguntem o que querem saber. Claro, ele explica, claro. A melhor campanha de marketing para ele é sair, falar e ver o que disseram de mim. Então vai lá, pam, pam, pam.
digo eu, não sei também. E para Riquelme, né? E ao Riquelme, por sinal, quem o coloca em evidência e o faz apostar é o Florentino, de novo, porque ele quer, de alguma forma, se fortalecer ainda mais, caso seja possível, pensando na mudança do modelo societário. Que para mim, esse vai ser o legado final, que a questão dos shows está muito boa, que vai ficar, beleza, está ótimo. Acredito que o verdadeiro legado que Florentino Pérez quer deixar, como madridista, é a mudança do modelo societário. Ele já sugeriu isso, dizendo que cada sócio teria uma. Não falou em participação, só comentou. Se alguém lembrar, coloque no chat, pois certamente tem memória melhor que a minha. Esse é o principal objetivo. Além de insinuar mediaticamente a situação esportiva e tal, o objetivo do Florentino Pérez é esse, o modelo societário, e para isso se fortalecer diante dos sócios, ganhando umas eleições e tentando deixar a oposição bem encurralada. Claro, e explicar bem o modelo societário. Explicar muito bem. Claro, claro, o Florentino vai ter que fazer isso. Mas olha, isso me leva à seguinte conclusão. Embora desacelere um pouco as coisas, que eu acho que também não é tanto assim. Porque se o Mourinho, eu acho que o Florentino vai sair, o Mourinho vem e tal, já vai estar conversando com os jogadores. Juárez já vai estar vendo um pouco sobre o tema do planejamento. Mas só o fato de haver um processo eleitoral no Real Madrid, que haja debate, finalmente, depois de 20 anos sem eleições, porque ninguém enfrentava o Florentino, eu acho que isso já é bom, cara. Ou seja, o clube não é dos sócios, que os sócios falem, que haja um debate. Como disse o presidente, e concordo com Florentino, os sócios devem opinar. Por isso ele precisa disso, pois ainda faltam 2 anos e meio e você pergunta, por que eleições? Bom, eu acho que é justamente para se fortalecer diante de tudo o que ele quer enfrentar. Claro. Kike, obrigado. Que todos sigam acompanhando o Madridismo ao Dia, o canal do Kike Recio. Inscrevam-se lá e também neste canal. E deixem like neste vídeo. Até breve. Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Tchau a todos. Tchau.